Bom, então hoje, capítulo 35, na sequência então do estudo no nosso lar, né? O capítulo 35 é o título Encontro Singular. É logo na sequência daquele capítulo que chegaram agora aqueles que vieram do umbral, né? Que aqueles que vieram trazidos pelos samaritanos, é uma caravana, né, de espíritos ali que saem em busca de alguns que já estão predispostos a serem acolhidos e tratados no nosso lar. Então eles saem, partem, recolhem aqueles que estão em condições e chegam, né? Então o capítulo anterior é aquele que se chama com os recém-chegados do umbral e que conta também, além de muita coisa que a gente aprendeu, né? A história daquela senhora que chega e pede o André Luiz acaba ajudando ela, mas ele ainda não totalmente alinhado, né, com o ideal de como tratar, né, cuidar dessas pessoas que chegam de lá, ele dá umas cutucadas na história dela e acaba vendo que ela é uma pessoa que teve escravos, que ela tem uma série de desvios com relação a como entender a irmandade, né, a fraternidade como um todo. E ela passou muito tempo no umbral e não entendia o porquê. Ela achava que o simples fato dela ter ido sempre à missa, pagado um valor, deixado uma quantia para que fosse rezada a missa depois do desencarne dela, ela achava que ela ia para o céu. E esse capítulo anterior mostra justamente isso, o quanto que muitas vezes nós estamos enganados com relação à nossa realidade. E quando a gente chega do lado de lá, a gente tem uma surpresa ou ainda passa por muito tempo sem saber o que está acontecendo. Então esse foi o capítulo que ela foi depois, né? A Narcisa acabou desfazendo um pouquinho aquele mal entendido que o André Luiz estava conduzindo e aí acolhe, leva, manda ela para o local dos acolhimentos e o André Luiz entende que ele não estava agindo da melhor maneira, porque a Narcisa fala que eles estavam ali para ajudar. E não para piorar a situação, não para cutucar feridas ou acusar, porque todos nós, né, temos uma série de dívidas, de problemas, de deslizes, que então a função deles ali no plano espiritual mais elevado é muito do que a gente vê que os espíritos fazem também com a gente nos trabalhos mediúnicos. Eles sempre nos estimulam, nos orientam, nos dão apoio com o que a gente já tem capacidade, nunca ficam acusando. É claro que tem alguns momentos que eles são sinceros e tudo mais, nos mostram com mais clareza algumas coisas, mas de uma maneira geral eles trabalham com o positivo e não tocando ou evidenciando o negativo. E aí vamos entrar no capítulo 35, então. Logo depois, então, que chegou essa caravana, o André Luiz recebendo ela, e ele continua ali naquela movimentação do pessoal que estava chegando do umbral. E o capítulo se chama Encontro Singular, porque vai acontecer algo curioso ali com o André Luiz. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço. Quando a voz de alguém se fez ouvir. Marco, Oi! acho que não tá compartilhando tela. Ô, Gandolf, verdade, perdão. Não, imagina. Ainda bem que você falou, porque passou desapercebido aqui. Eu achei que era uma coisa do celular, mas eu falei, depois vai ter a gravação, né? Não, mas ainda bem que você falou logo no comecinho aqui, ó. Então, estamos aqui no comecinho, então falando isso, né? Que logo depois daquela caravana, eles estavam organizando, já tinha descido todo mundo. Mas aí estavam arrumando as coisas, né, que eles usam, os apetrechos, os animais, né, que acompanhavam a caravana, eles estavam guardando. Mas acontece que o André Luiz, naquele momento, ouviu uma voz que falou com ele, né, carinhosamente ao lado dele, e falou assim: André, você por aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Então, alguém que conhecia o André Luiz, né? E que chega para ele e fala naquele momento, naquele ambiente, né? Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava. Então, olha isso, era um dos samaritanos, um daqueles que estavam a trabalho naquela caravana.
Então ajudou a todo mundo descer também, mas naquele momento reconheceu o André Luiz. E o André Luiz, então, quando percebeu que também era alguém que ele conhecia, né? Vi no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então, olha que situação estranha, né? Ruim. Imagina, né? Porque a gente sempre acha que tudo que a gente faz de errado, a gente não, né? Nós já temos conhecimento para entender que não é bem assim. Mas muitos acreditam que tudo que a gente faz de errado ou de certo aqui na Terra fica por aqui. Então, se a gente prejudica alguém e depois a gente foge desse alguém, não vê mais a pessoa, acha que acabou por aí. A hora que a gente morre, desencarna, vai para o lado de lá, tá tudo resolvido. Mas agora, olha o que o André Luiz se deparou ali no nosso lar. Com uma pessoa que o pai dele, porque ele era um negociante inflexível, né? Um cara que se preocupava muito com os negócios, o dinheiro, as posses e tudo mais, e acabou por levando esse Silveira à ruína. Despojou ele de todos os bens que ele tinha. E o André Luiz estava encontrando com esse ser que o pai dele tinha prejudicado, aparentemente prejudicado, né? Vamos ver o que a lição fala. Justo acanhamento dominou-me então. Então o André Luiz ficou envergonhado, acanhado com aquela situação, porque ele reconheceu alguém que, que não tinha sido uma pessoa que tinha sido beneficiada, né? Ou a presença dele ou da família do André Luiz tinha sido um problema para ele. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Então, o André Luiz realmente ficou chocado com aquela cena, assim, né? Ele falou: Meu Deus, e agora, né? Não conseguia reagir naturalmente. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Então, ele já tinha também conhecimento, André Luiz, que lá o que acontece não é igual aqui na Terra. Não tem como a gente dissimular, fingir que está tudo bem ou que nada aconteceu. A sinceridade do lado de lá é uma coisa que faz parte dos relacionamentos. Ela é a transparência dos sentimentos, das intenções, é algo que não tem como esconder, não tem como ser diferente. Então André Luiz estava incomodado, lembrou de tudo aquilo que tinha acontecido com relação a esse Silveira e por isso ele não conseguia nem fingir, porque ele sabia que não era possível. E aí ele, parado, né, meio que petrificado, falou: Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Então o Silveira percebeu, né, de certa forma, o desconforto do André Luiz, e ele mesmo, então, para quebrar aquele gelo, falou: Puxa vida, não imaginava que você já tinha desencarnado, né? Até porque, pelo que a gente sabe, o André Luiz desencarnou antes, talvez, do que o que seria o ideal, né? Para uma idade normal de desencarne, porque ele, por conta dos abusos, ele acabou deixando a família com crianças ainda sem estar encaminhadas pela vida. E então o Silveira quebrou aquele gelo e falando: eu nem imaginava que você já tinha desencarnado e ainda mais não imaginava que ia te encontrar aqui no nosso lar. Identificando-lhe a generosidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Então, André Luiz conseguiu, pelo menos, né, reagir e, de alguma maneira, ser educado com o Silveira naquela situação. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. Então, tudo aquilo que brotou, né, no pensamento, na lembrança do André Luiz, ele até tentou dar uma amenizada, uma consertada, ou se justificar, talvez pedir perdão, não sei. Mas ele tentou
qualquer tipo de conversa no sentido do passado com relação ao que ele estava lembrando, mas ele não conseguiu. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento do meu pai. Então, olha isso, ele estava com vergonha por parte da atitude do pai. E mesmo assim, ele mesmo estava bloqueado, levando ao extremo de uma falência desastrosa. Então, realmente foi grave, né, o que o pai do André Luiz fez para o Silveira. E o André Luiz estava agora com essa situação ali no mundo espiritual. Então, mostrando que do lado de lá, nós vamos encontrar situações, a vida continua para todos. Então, não tem nada que fique para trás, que não tenha necessidade de ser bem, de estar bem resolvido, né? Mas naquele momento ele não estava conseguindo dar um passo adiante, não estava conseguindo resolver. Naquele instante, revia mentalmente o clichê do pretérito. Então, a vontade dele era de pedir desculpa, de pedir perdão, porque ele começou a reviver tudo aquilo. Começou a lembrar de tudo, detalhes, de tudo que tinha acontecido com relação a esse Silveira na vida do pai dele. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. Então, olha o que o André Luiz está contando aqui para a gente, né? No caso dele, inclusive, quem é que foi pedir ou explicar alguma coisa por conta do que estava acontecendo foi a própria mulher do Silveira que foi conversar com o pai do André Luiz. O marido estava acamado, havia muito. Então o Silveira, o próprio Silveira, estava doente, estava de cama, já fazia algum tempo, né? Agravando-se-lhes a penúria com as enfermidades com a enfermidade de dois filhinhos. Então imaginem o Silveira doente e como ele devia estar passando por uma necessidade financeira, dois filhos também estavam doentes. Imagina o quadro que aquela mulher, que era a mulher do Silveira, não estava passando, a ponto de pedir algum socorro ou falar alguma coisa com relação à explicação de algo para o pai do André Luiz, que é o ponto principal aqui de tudo isso que se desenrolou. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam uma soma considerável. Então, eles já estavam passando por necessidades financeiras e a situação da saúde dos dois exigia ainda mais com relação a esses gastos, as despesas com médico, remédio e uma série de coisas. E a pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Então é uma cena comovente, né, da gente imaginar o que está acontecendo. Uma família que está passando por uma extrema necessidade, que se a gente ouve uma história dessa, a gente fica comovido e de alguma maneira quer ajudar, inclusive, quer amenizar. Fazer algo para poder ajudar aquela fase mais difícil passar e depois se reerguer, seja lá o que for. Mas o que a senhora estava fazendo ali para o pai do André Luiz? Pedia mora, implorava concessões justas. Então o Silveira devia alguma coisa para o pai do André Luiz e ela estava pedindo que adiasse um pouco, né, a cobrança. Algumas concessões que seriam justas se analisássemos, né, o que estava passando a família. Humilhava-se dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Então, dá para a gente imaginar a cena até aqui, né, Gandolf? Ela passando essa necessidade, se humilhando, pedindo na casa do pai do André Luiz, na presença da mãe do André Luiz e provavelmente do próprio André Luiz, porque o André Luiz está lembrando disso tudo. Então, o pai, que era o durão, né, da história, mas a senhora que estava chorando e pedindo algum auxílio, olha como fala aí, né? Olhava para a mãe do André Luiz tentando sensibilizar ela, já que o pai dele estava meio irredutível com relação ao que iria ter que ser feito.
E aí o André Luiz lembra disso, né? Dela olhando para a mãe dele, pedindo, conversando com o pai, mas às vezes olhando, pedindo ajuda, só com o olhar, né? E aí o André Luiz ainda fala: recordei que minha mãe intercedeu, generosa, e pediu a meu pai que esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Então, tudo isso que está sendo narrado aqui agora, na verdade, o André Luiz está na presença do Silveira, mas na cabeça dele passando tudo isso. Né? A gente sabe que essas coisas às vezes acontecem em questão de segundos para lembrar de tanta coisa assim. Então, o André Luiz está descrevendo para a gente o que ele presenciou quando eles estavam encarnados. E ele lembra que a mãe dele, a gente agora voltando ao que a gente sabe do que está acontecendo no mundo espiritual com a família do André Luiz. A mãe do André Luiz é um espírito já de mais luz, mais evoluído, em condição muito mais favorável, tanto é que ela nem mora no nosso lar. Ela mora em um plano mais elevado que o nosso lar. O pai do André Luiz está perdido no umbral há algum tempo. Vocês se lembram também que foi dito nos capítulos anteriores. O pai do André Luiz, além do que a gente está vendo aqui, que ele era uma pessoa extremamente irredutível das questões materiais, financeiras, né? Ele também tinha o problema da infidelidade com relação ao casamento, ele tinha amantes, e inclusive a mãe do André Luiz conta para o André Luiz que ele está no umbral com duas das amantes que não saíram de perto dele com relação a cobrança, né, das promessas, da presença dele. E por isso eles se envolveram no mundo espiritual de maneira que estão todos presos um ao outro, né, numa teia ali que eles estão. E aí, então, agora voltando para a lembrança do mundo ali encarnado, né? O pai do André Luiz, essa pessoa endurecida. A mãe do André Luiz tentando, sensibilizada, porque um espírito como ela é, com certeza, se sensibilizou e muito com a situação. E até pediu para o pai do André Luiz que esquecesse os papéis que o Silveira assinou, né? Provavelmente atestando a dívida que ele tem com o pai dele. Mas, né, o André Luiz segue ainda descrevendo o que aconteceu mesmo com a intercessão da mãe. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, quer dizer, o pai do André Luiz lidava com esse tipo de negociação e geralmente ele era muito favorecido, ele ganhava muito dinheiro com isso. Não podia compreender a condição do retalhista. Então ele não conseguia se sensibilizar com aquilo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa na cabeça dele. Então é o que se fala, né, muitas vezes. Amigos, amigos, negócios à parte. Então, para ele, ali, o importante era o cumprimento de algo que legalmente ele tinha direito. E porque a mãe do André Luiz estava tentando evitar qualquer ação judicial perante a justiça para que pudesse fazer com que ele pagasse independente do que ele estava sofrendo na vida. Mas o pai do André Luiz não, né? Extremamente endurecido, manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo, olha isso, era um amigo dele. Não era só um cliente. De certa forma, era uma pessoa que ele era considerava amigo, mas que lhe ajudaria de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Então é exatamente isso. Assim, tudo bem, a gente tem uma amizade, mas eu te ajudo de outra maneira, mas o que é justo para ele, né? O que era justo é que ele cumprisse com o que ele assumiu perante a lei da época, ou a lei, né, dos homens aqui encarnados. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. Então, o Silveira, ele tinha uma conta, provavelmente, a ser paga no estabelecimento comercial do pai do André Luiz, e chegou a hora de
pagar aquilo e ele não iria adiar o recebimento daquilo. Ele não podia, ele afirmava, quebrar essas normas. As promissórias teriam efeito legal. Então, o pai do André Luiz falou: não tem jeito, isso daqui vai ser cobrado. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Então, além de tudo, não era o único que o pai do André Luiz foi insensível. E, aliás, pela descrição aqui, né, outros casos ainda eram mais graves com relação ao sofrimento ou a posição que a família devia estar vivendo ou a pessoa está vivendo. E então, por isso ele estava, olha isso, né? Estava tentando consolar a esposa do Silveira, falou assim: não, não se preocupa, você não é a única. Tem outros que estão em situação muito pior do que a de vocês e eu tenho que fazer a mesma coisa. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Então, André Luiz lembra até da cena da mãe sensibilizada, mas só conseguindo, na verdade, fazer ajudar só com a presença, com a vibração, porque não tinha, né? E aqui eu me perdi um pouquinho, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente. Então, além de tudo, a mãe do André Luiz ainda tomou bronca quando quando a mulher saiu, porque lá na frente ele manteve a postura, né, todo educado, ou aquela fachada, né, de que ele tinha que fazer como uma pessoa. Mas a hora que ela saiu, além de tudo, ele deu uma dura, repreendeu austeramente a mãe do André Luiz. Então, aqui mais uma vez, para a gente pensar o como que muitas vezes os papéis se invertem completamente no mundo espiritual. Porque a mãe do André Luiz hoje está em condição totalmente diferente e é ela quem está buscando de alguma maneira ajudar o pai do André Luiz. E o pai do André Luiz era quem? Se achava o dono da situação, né? Ele era aquele quem tinha direito de falar e dar ordens e inclusive até de maltratar, se fosse o caso. No caso ali, repreendeu a mãe do André Luiz porque ela tentou ajudar, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Então, olha isso. Como que alguém pode tirar tudo de alguém que vai ficar sem nada? Né? Às vezes a gente tem a intenção de ajudar, de dar para a pessoa, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas muito endurecidas com relação a isso. Não se sensibilizar com o sofrimento alheio e no caso da família ali do Silveira, eles foram totalmente arruinados por essa dívida que eles tinham com o pai do André Luiz. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Então o André Luiz lembra até o piano que mandaram tirar da casa porque o pai do André Luiz queria tudo que cobrisse aquela dívida que eles tinham com ele. E aí olha o André Luiz falando ali, ó, na sequência, né? Queria desculpar-me. Então o André Luiz está extremamente envergonhado, extremamente incomodado com aquela situação de estar de frente ali no plano espiritual com alguém que tinha sido tão prejudicado pela família dele, pelo pai dele. Então ele queria desculpar-se e todavia não encontrava frases justas. Porque na ocasião, olha agora o André Luiz reconhecendo ainda uma culpa um pouquinho maior dele. Também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Quer dizer, o André Luiz, como jovem, também homem ali, que acaba muitas vezes se espelhando no que o pai faz, no que o pai fala. O André Luiz, naquele momento, deu apoio para o pai. Achava que o pai tinha que ser assim mesmo. Foi assim que ele aprendeu. E então ele estava, na verdade, reafirmando para o pai que ele realmente
também já tinha aprendido e falou: não, é isso mesmo. Então, na ocasião, o André Luiz apoiou. A mãe estava tentando fazer o movimento contrário, mas o André Luiz não. E por isso também ele se sente tão culpado, entre aspas, né, ou também envergonhado. Ele considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Então, André Luiz foi um certo apoio até para o pai. Porque se talvez ele tivesse também se sensibilizado junto com a mãe, talvez alguma coisa tivesse sido despertado no pai. Não quer dizer que o pai iria ter mudado de opinião. Mas o André Luiz viu que ele, na verdade, fez a balança pesar para o lado daquela decisão que levou a família do Silveira à ruína. E agora, ele reconhecendo e encontrando, né, a necessidade de lidar com isso depois da morte. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. E é isso que a gente tem que muitas vezes entender, né? Porque quando a gente vê uma pessoa ser muito dura ou às vezes até muito ruim, a gente acha que atribui isso realmente somente a uma maldade excessiva que a pessoa tem. Mas a pessoa não tem a sensibilidade ainda para enxergar diferente. Então ele não conseguia enxergar a necessidade alheia. O mundo do egoísta, né, do espírito ainda mais endurecido, é tão fechado dentro dele mesmo que ele não consegue perceber o sofrimento alheio. Ele só vê ele. Então, não se sensibiliza. E o André Luiz está reconhecendo isso aqui. Ele não conseguia enxergar as necessidades alheias. Então, às vezes, alguém age de maneira muito endurecida e nós temos que lembrar disso. Às vezes, a pessoa não tem o alcance ainda da sensibilidade que nós podemos ter com relação a algum assunto. No caso, era a mãe do André Luiz, a única sensível ali naquele local. E a mulher do Silveira também, né? Mas o pai do André Luiz e o André Luiz, aí me faz lembrar também, né, a frase de quando Jesus fala, né, que com o tempo a gente vai entender que o homem é mais frágil do que perverso. Então é ignorância, é fragilidade, é ainda uma pequenez muito grande que faz com que ele não seja percebido. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Então, ó, aconteceu por conta da dureza de sentimento, tanto do pai do André Luiz quanto do André Luiz na época. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Então, eles ficaram totalmente destituídos de todos os bens e parece que se mudaram para o interior, ali, né, do estado onde eles moravam, que era no Rio de Janeiro. Nunca mais tivera notícias daquela família que, de certo, nos devia odiar. Então, olha a conclusão do André Luiz. Depois que aconteceu aquilo, nunca mais eles ouviram falar do Silveira. E para o André Luiz, é uma família que deve odiar a nossa família. Tanto a mim, quanto talvez não a minha mãe, mas a mim e a meu pai, os Silveira odeiam a gente porque a gente tirou tudo deles. É um raciocínio óbvio, né? É um raciocínio lógico. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Ó, como eu falei, ele ainda está ali na frente do Silveira. O Silveira falou com ele, abraçou ele, e o André Luiz está querendo se desculpar, não conseguindo falar, não conseguindo botar nada para fora. Mas isso aconteceu em questão de segundos. Tudo isso passou na cabeça dele. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. Então, tudo aquilo se passou naquele momento. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Então ele viu, falou com o André Luiz até retribuiu com o abraço, né, que ele foi ali dar,
Mas o Silveira quebrou o gelo mais uma vez ali, falando: tem visitado o velho? Então olha isso, né? Olha até. Porque pro André Luiz, o Silveira odeia eles. Mas o Silveira está sendo simpático com ele. E o Silveira agora está falando do pai do André Luiz num tom que gera, assim, demonstra uma certa, não é uma intimidade, mas eu digo uma certa despreocupação com relação a uma pessoa que odeia não fala carinhosamente assim e o velho, o seu velho, né? Tem visitado o velho? Aquela pergunta, e o André Luiz percebeu isso, né? Porque ele ainda estava totalmente bloqueado, né? Nas suas ações. E a pergunta que o Silveira fez, a maneira de perguntar, despertou também o André Luiz. Ele falou assim: aquela pergunta, a evidenciar um espontâneo carinho, aumentava o meu pejo, a minha vergonha, né? O sentimento de vergonha que ele estava tendo. Então, além de tudo, o Silveira não odiava eles. Então, aquela pergunta feita com carinho, direcionada ao pai dele, fez com que aumentasse a vergonha do André Luiz. Esclareci que. Então, ele perguntou se ele tem visto o pai dele. E aí, ele, com muita vergonha, respondeu: esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Então, ele falou para o Silveira: olha, infelizmente não, apesar de eu querer muito, não consegui isso ainda. Por quê? O pai do André Luiz está em zonas ainda inacessíveis para o André Luiz, pelo menos nesse momento da vida dele, né? Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Então, olha isso. Aí o Silveira percebeu que realmente não era legal continuar a conversa, até mesmo porque ele viu que o pai do André Luiz não estava em boas condições e muito provavelmente por uma soma de coisas que ele fez na vida dele, inclusive essa que ele mesmo tinha sofrido. Então, o Silveira, quando vê que o André Luiz responde isso, ele mesmo procura evitar ficar falando muito sobre o assunto e se afastou. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Voltou para fazer as coisas, abraçou se despedindo, né? Mas saiu de perto. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos, e expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos. Então, ele foi atrás da Narcisa, ele estava totalmente perdido ali, com aquela situação inusitada que tinha acontecido para ele. E foi lá para Narcisa e contou tudo o que tinha acontecido. Ela ouvia-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranhe o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Então a Narcisa já falando para ele, fica tranquilo. Isso não acontece só com você. Eu mesma passei por situação parecida há algum tempo atrás. Já tive, mas olha o que ela fala aqui. A felicidade. Porque às vezes muitas a gente pode imaginar, poxa vida, teve a infelicidade de cruzar com uma pessoa que foi tão prejudicada por eles, né? Mas não. A Narcisa agora vai inverter a forma, a maneira de encarar uma situação como essa. Ela falando que ela já aconteceu com ela algo parecido, mas agora ela afirma que não é uma infelicidade. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Então, aqui também deixando para gente bem claro, né? Que não é só um fato ou outro que a gente vai se deparar. A Narcisa estava feliz que a maior parte das pessoas que ela ofendeu no mundo, ela já teve a felicidade de se encontrar do lado de lá. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Então, olha isso, a Narcisa agora falando algo além.
porque é uma possibilidade que a gente tem, porque tudo que a gente faz, então isso faz agora a gente pensar, abrir, né, a forma de pensamento que vai muito além. Então não é só o fato de que a gente vai encontrar com quem a gente se desentendeu ou com quem a gente prejudicou ou com quem a gente de alguma maneira ofendeu aqui na Terra. A gente vai ter que se encontrar com todos e restabelecer a simpatia que foi interrompida naquele momento em que aconteceram, né, as diferenças. Então hoje a Narcisa está falando aqui para a gente nessa lição que tudo o que for gerado por nós de desequilíbrio nos outros ou nas situações, nós vamos ter que, através dessas situações, nos restabelecermos com tudo isso que nós desequilibramos. E também por isso que a gente tem que lembrar também de uma outra orientação que Jesus nos deu, né? Que nós nos reconciliemos com os nossos inimigos enquanto é tempo, enquanto estás a caminho com ele. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, por mais que a gente tenha diferença com uma pessoa ou com outra, a gente tem que procurar, não é você chegar e pedir desculpa, não é tão simples assim. Mas a gente tem que fazer um movimento constante de restabelecer a simpatia que foi quebrada por algum motivo, por alguma imperfeição nossa e também de outra pessoa. Mas o que cabe, o que é da nossa responsabilidade é o que é oriundo, né, das nossas imperfeições, da nossa incapacidade de tolerar, de aceitar, de perdoar. Então, tudo o que a gente tiver feito nesse sentido, do lado de lá, ou ainda aqui, a gente pode e vai ter que corrigir. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Então, olha o que ela está perguntando. Essa bênção que eu já tive, eu sei que você está me contando que foi uma situação chata, mas e aí? Você aproveitou para se reconciliar com esse seu. Não é um inimigo, porque por parte dele não é, né? Do Silveira, mas o André Luiz se considerava realmente que ele era um inimigo pro Silveira. Mas o André Luiz agora ficou surpreso, porque a Narcisa perguntou: então, você consertou? Aí ele falou: o que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Olha a humildade, né, que nós temos que ter para reconhecer a parte que nós temos de culpa nas situações, né, no lidar com as pessoas. Não, porque todos têm, na escala evolutiva que nós nos encontramos, todos têm uma parcela de culpa, uma parcela de imperfeição, de uma certa desvio do bem. Mas, se a gente ficar o tempo todo fixado no defeito dos outros, querendo justificar ou culpar aquela situação, o defeito do outro, a gente nunca vai conseguir corrigir. E então, é o que a Narcisa está falando. É uma grande felicidade a gente reconhecer a parte que nos cabe naquele erro, naquela situação que gerou tudo aquilo. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Porque o André Luiz, para ela, ele reconheceu, né, que a culpa de tudo que aconteceu na vida do Silveira foi por parte deles. E então a Narcisa já está falando isso para ele. Você já reconheceu que você é culpado dessa história, que você tem uma parcela de responsabilidade grande com relação a tudo isso. Então esse já é um grande passo. Mas agora você tem que ir lá e consertar. E tanto é que era essa a vontade dele. Ele só não conseguiu, ele só não teve coragem, ele só não teve a iniciativa realmente de fazer aquilo. Por ainda o que ele carrega dentro dele, né, dos velhos vícios, as tendências ainda enraizadas que nós temos, né? Mas agora a Narcisa está chamando a atenção para que ele não perca a oportunidade. Vá, meu caro, abrace-o.
de outra maneira. Não é um abraço de retribuir um abraço que foi dado. É um abraço de quem quer realmente pedir perdão. Aproveite o momento, porque Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Então, tem coisas que não passam de novo uma segunda chance para a gente corrigir. E então a Narcisa está alertando o André Luiz sobre isso. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou. Porque aí o André Luiz talvez, olha o porquê também que ele não conseguiu fazer aquilo que ele precisava, né? Talvez porque ele temesse o resultado daquilo. Se ele tocasse no assunto de que ele era culpado, ele está achando talvez que o Silveira se esqueceu da gravidade daquilo que aconteceu e se ele reavivasse isso, ele teria um insucesso. Ele pediria um perdão, mas o cara ficaria bravo. Mas então a Narcisa percebe que a insegurança do André Luiz, a indecisão dele, é por conta desse medo do insucesso. E aí o que ela fala para ele? Não tema insucessos. Toda vez que oferecemos o raciocínio e o sentimento ao bem, então se a causa é justa, é justamente para defender uma atitude na direção do bem. Se você está colocando o seu pensamento e o seu sentimento nessa direção, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Então, basta a gente estar alinhado, né, na direção certa. Jesus dá o que é preciso. Não é preciso temer o insucesso, porque você já está com Jesus do seu lado. Jesus vai fazer tudo o que é ao alcance daquela situação para que você consiga aquilo que você está buscando, né? Se isso for na direção da concretização de um bem real. E aí, então, por isso ela fala: tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representam honra legítima para a alma. Então é muito legal da gente ver isso, né? Porque às vezes a gente acha, ou a gente se enfraquece em algo que a gente quer fazer, porque a gente tem medo de não conseguir. Mas se for realmente numa ação digna, se for realmente algo direcionado puramente para o bem, nós vamos estar totalmente resguardado e bem amparado por toda a espiritualidade maior e o próprio Jesus, nosso próprio Pai, com Jesus e toda a sua legião de anjos e arcanjos, né, que vão estar ali junto. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Então tem coisa mais libertadora, né, do que você conseguir pedir perdão, mas de coração aberto. Pediu abertamente, falou tudo. Reconheceu o que eu fiz não foi certo. E eu peço perdão por mim, pelo meu pai, por tudo que nós te ofendemos e erramos com relação a você. E fala: você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Então, mostrando mais uma vez o quanto a cegueira de um espírito nesse estado leva ele a cometer isso sem grandes crises de consciência. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Então, olha isso que dupla, né, que ele fala como sendo uma dupla que leva o homem realmente ao caminho, né, da perdição, praticamente. Então, o dinheiro aliado à vaidade é uma dupla que infalivelmente vai conduzir o homem ao mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Então, olha o que o Silveira ainda está falando para ele. No coração do Silveira, ele sabe que ele também é pecador. É a história. Que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados.
E o Silveira o André Luiz está reconhecendo os seus próprios erros e o Silveira falando: André, não é tanto assim, fica tranquilo. Eu também. Você acha que eu nunca cometi de algum nível, talvez diferente, mas nunca ofendi ninguém, nunca errei para com algum, né, também dos que eu convivi? Então, acaso poderia você acreditar que eu vivi isento de erros? Silveira humildemente também está reconhecendo que ele é um ser imperfeito. Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Aí já é algo, né, que a gente vê que já é um espírito mais evoluído mesmo. Porque além de ele não ver o Silveira, não enxergar ele como um inimigo ou ter sentimentos de rancor, de ódio ou querer uma vingança, além disso, ele não ter isso, ele enxerga o pai do André Luiz como um verdadeiro instrutor. Instrutor do quê, né? Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Olha o que o Silveira está reconhecendo, que depois daquela fase, daquela derrocada, né, com relação às finanças, ele reconheceu que, na verdade, ele teve uma oportunidade de crescer, porque ele teve que lutar com um esforço pessoal redobrado. E os filhos dele também tiveram essa bênção, porque viram o pai lutar para conquistar algo, não de maneira fácil. E isso a gente sabe que faz o espírito crescer, evoluir, se iluminar. E o Silveira está falando isso para o André Luiz. É claro que nós vamos lembrar aqui, não vamos pensar então que a gente prejudicar alguém, não vamos inverter os papéis. Então, se então a gente causar uma dificuldade para alguém e faz ela crescer, então vamos causar dificuldade. Não é assim, porque também no Evangelho fala: os escândalos são necessários, mas ai daquele que fizer parte dos escândalos. Então acabam favorecendo ao crescimento, mas aquele que causou o sofrimento vai estar em condições muito ruins. Exatamente o que nós estamos vendo acontecer com o pai do André Luiz agora e também o que aconteceu com o André Luiz. Por muito tempo ele passou no umbral ainda sem conseguir enxergar o que agora ele está enxergando. E aí o Silveira ainda segue falando, sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Então o Silveira está reconhecendo, se eu tivesse continuado com tranquilidade financeira, talvez eu não tivesse progredido tanto quanto eu progredi nessa situação. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Enxergar assim ainda é difícil para nós, mas essa é a meta. Esse é o esforço contínuo que a gente vai ter que fazer para conseguir um dia enxergar naqueles que supostamente são nossos inimigos e adversários os verdadeiros benfeitores que nós temos, porque eles nos mostram as nossas fraquezas, nos colocam de frente daquilo que nós ainda não temos bem trabalhado. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando, emocionado, os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Quer dizer, o André Luiz estava querendo chorar ali, né? E ele ainda termina falando: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar teu pai, o seu pai, junto de você. Então, olha que legal, o Silveira falando que ele ainda quer poder estar junto com os dois e ver o André Luiz poder estar com o pai dele em condição melhor. E o Silveira quer ver os dois, quer abraçar os dois, reconhecendo que eles realmente foram instrumento de crescimento naquela encarnação que ele teve. E aí abracei-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, acendera-se divina luz para sempre. Olha o que o André Luiz está falando que aconteceu naquele momento. Tudo o que a gente faz
de ruim, fica um ponto negro dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E a gente não vai conseguir se sentir pleno, não vai conseguir avançar sem estar com cada um desses pontos negros iluminado, voltado para a luz novamente. Então, todos nós carregamos dentro de nós os pontos aonde ainda não foram bem trabalhados. E a sensação que o André Luiz descreve aqui é justamente essa, né? Naquele abraço, naquele reconhecimento, naquele perdão que ele conseguiu pedir e que foi aceito do fundo do coração do Silveira, o que ele falou, né? Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração, quer dizer, num dos cantinhos escuros dali do meu coração, alguma luz se acendeu para sempre. Então foi algo que foi resolvido. Foi desvencilhado aquele nó, né? Aquela sombra que estava ali e acendeu ali uma luz num ponto onde era necessário. E ele fala para sempre, ali não volta mais. Aquele tipo de problema com o Silveira muito provavelmente está bem resolvido mesmo. E aí o André Luiz termina esse capítulo falando justamente isso, no capítulo, né, que é o encontro singular, um encontro que até então não tinha acontecido com o André Luiz ali no plano espiritual, né? A possibilidade de encontrar com alguém que ele tinha a necessidade de reconciliar, de pedir perdão. E por isso que se chama encontro singular. E assim terminamos mais um capítulo. Certo? Gandolf, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma? Bom, Marco, tudo certo. Nenhum. Beleza, então. Muito bom. Então, obrigado. Que a gente possa ir refletindo ainda com todas essas informações aí Se durante Deus a quiser. semana, né? Se Deus quiser. Obrigado, viu, Gandolfo? Obrigado aí a sua Imagina. presença aí ao auxílio. Um abraço, boa Vamos noite. juntos, né? Valeu, tamo junto. Boa noite. Boa noite, tchau, Até tchau. mais. Boa semana.